fiquei muito entusiasmado, porque muita gente curtiu, adorou aquele vídeo que eu fiz do início da minha carreira e me perguntaram então como é que eu continuei, como é que foi essa minha trajetória. Então vamos lá. No vídeo anterior, do início, falei um pouco mais dessa minha trajetória acadêmica, tanto na época da formação, depois como professor. Eu também disse que assim que eu terminei a faculdade, eu fui convidado por uma arquiteta, Sueli Suchodowski, abrir um escritório com ela, foi muito importante, fizemos vários projetos, principalmente na área do setor imobiliário. Depois a vida seguiu seu curso, eu abri meu escritório independente e aí botei uma pastinha debaixo do braço e fui lá pedir então trabalho nas principais construtoras de São Paulo. Eu já tinha um pequeno currículo, naquela época não tinha internet, o telefone era uma coisa rara, então pedia lá para falar com a pessoa, sentava na cadeira e ficava horas esperando até ser atendido. Muitas vezes nem era atendido, mas nas ocasiões que eu tinha oportunidade de falar com o incorporador, eu procurava mostrar a importância das áreas externas no edifício residencial, no edifício comercial, nos prédios institucionais, e foi assim que pouco a pouco eu comecei a pegar alguns trabalhos. Os trabalhos geralmente eram apenas para fazer o plantio, porque o arquiteto já tinha definido toda a área externa, onde eram os pisos, onde eram as escadas, onde era a piscina, onde era o playground. E aí então, nessas ocasiões, a gente começou a conversar com os incorporadores, que na época nem tinham esse nome, eram simplesmente os construtores, e ali então começava a falar, olha, se o prédio tivesse ficado um pouquinho para lá, a gente conseguiu uma quadrinha aqui, o playground podia ter ficado mais ao leste, que ele tomaria o sol da manhã, a piscina mais ao norte, porque aí ela teria mais condições de insolação, enfim, e nessas conversas a gente foi levando, eles começaram a entender essa importância e começaram a me chamar. Só que o cenário na época era completamente diferente. Nós estávamos num período de extrema inflação. Olha, para vocês terem uma ideia, em 1990 teve um mês que chegou a mais de 80% de inflação. O que quer dizer isso? Quer dizer que seu dinheiro evaporava. Chegava no fim do mês, seu poder de compra era metade praticamente do que você tinha no início do mês quando você recebeu. E com toda essa inflação, toda essa insegurança financeira, as empresas faziam o quê? Faziam o que nós chamamos de preço de custo. Como é que funcionava isso? O empreendedor pegava um terreno, negociava um terreno, pedia para o arquiteto fazer um esboço simplesmente do apartamento, chamava amigos, ligava para conhecidos e oferecia esse imóvel com a seguinte condição: os compradores iam pagando conforme o preço da obra fosse acontecendo. Claro que eles tinham que pagar também o terreno em parcelas e, enquanto isso, se aprovava o projeto na prefeitura e aí então começava a obra e a construtora ia cobrando dos compradores conforme os gastos iam acontecendo e ela ainda tinha uma porcentagem de administração. Teoricamente é bem interessante, só que com o tempo isso se mostrou problemático. O problema é que você nunca sabia o quanto você ia pagar realmente por aquele imóvel. Aí, em meados da década de 80, eu fui convidado para fazer um projeto com uma empresa que chamava-se Encom. Fiz esse projeto normal e de repente recebi um telefonema da diretoria dessa empresa que ficava lá em Brasília me convidando para uma entrevista lá na capital. Peguei um avião, fui até lá, fiquei 2 horas esperando o nosso amigo e quando eu entrei na sala, era a sala de um diretor de produto. Naquela época ninguém sabia que um apartamento poderia ser um produto, mas esse diretor, a queima-roupa, me fez a seguinte pergunta: o que você conhece de paisagismo? É difícil, né? Tudo bem que eu já dava aula, eu já tinha uma experiência, mas por acaso eu estava debaixo do braço com um volume da minha dissertação de mestrado, que como na época não tinha computador, a gente datilografava tudo, era realmente um calhamaço super pesado. Daí eu
apresentei para ele aquele tijolo, falei, olha, aqui dentro tem algumas coisas que eu sei de paisagismo. Aí o cara deu uma olhada assim, pediu para eu sentar, aí me fez a segunda pergunta a queima-roupa. O que você pode agregar de valor no nosso produto sem agregar custos? Eu fiquei... Me deu um branco, mas eu pensei, puxa vida, eu vim até aqui, viajei tanto, eu vou chutar o pau da barraca. Falei o seguinte, tudo, paisagismo é o que você precisa, que não vai te agregar mais custos e você vai ter uma venda muito melhor. Por quê? Quem decide a compra do apartamento é a mulher, e a mulher pensa nos filhos. E nós vamos fazer desse térreo uma coisa fantástica para o filho dessa mulher, que aliás está trabalhando fora, deixa seu filho com uma empregada. Então, realmente é um objeto de desejo fazermos ali um pequeno paraíso para essa criança. O cara me olhou e falou, olha, gostei do argumento, mas gostei ainda mais de como você é entusiasmado e como você acredita nisso que você faz. Você topa fazer uma palestra em Porto Alegre amanhã? Claro, vamos lá. E assim começou a minha carreira dentro dessa empresa. Fui para Porto Alegre, preparei ali uma palestrinha rápida sobre os projetos que eu já tinha feito e comecei a discutir com os arquitetos a importância da área externa, o lazer, a importância da mãe trabalhar fora e deixar o filho, o que o filho gostaria de ter, os adolescentes também, né, que ficavam ali e a mãe se preocupava. Naquela época começaram os transplantes de órgão e existia uma certa lenda que as crianças eram raptadas para se tirar então os órgãos das crianças. Se isso era verdade ou não, não sei, mas isso realmente repercutiu uma sensação de insegurança nas mães que queriam que as crianças ficassem protegidas. Então ali as crianças, os adolescentes, isso a gente começou a imaginar como o térreo de um prédio, né, que ali você tem várias pessoas, vários proprietários, vários bolsos que podem ajudar a pagar aquela manutenção e assim compartilhar lazeres que numa casa isolada dificilmente ele conseguiria ter. E aí a Encol surgiu com a proposta de um preço fixo. Olha que maluquice! Como é que podia ser um preço fixo numa época de imensa inflação? A Encol montou um próprio índice de correção monetária e organizava então os recebimentos, os pagamentos através desses índices. E isso funcionou naquela época maluca de turbulências econômicas que aconteciam o tempo todo no país. E a primeira negociação que nós fizemos é que eu iria viajar nas regionais, fazendo palestras, mostrando então toda a importância da área externa em termos de segurança, em termos de lazer, colocando então esportes, piscinas, enfim, tudo aquilo que era possível dentro de um condomínio e que na casa isolada dificilmente você poderia ter. E assim foi, organizei uma palestra, aí sim racionalizando, organizando cada um desses elementos, desde a entrada, a praça de chegada, os corredores, a área da piscina, a área do playground, a área da quadra, a área da churrasqueira, como tudo isso podia se integrar. E aí eu descobri uma coisa fantástica, descobri vários Brasis. Descobri que em Manaus, por ser muito quente, o pessoal usava muito a piscina à noite, então a iluminação da piscina tinha que ter um aspecto muito diferenciado. Descobri que no sul tinha um galpão crioulo, onde as pessoas adoravam ali fazer o churrasco, chamar todo mundo, e nós pegamos esse galpão crioulo, levamos para o Brasil inteiro, só que nós mudamos de nome para Gazebo Gourmet ou alguma coisa nesse sentido. Descobri que em Minas Gerais o pessoal adora jogar peteca, coisa que em outras regiões isso não acontece, que no sul o pessoal joga paddle. Fui entendendo o gosto, a cultura, como as pessoas usam essas áreas externas, e aí a gente foi trabalhando e eu cheguei a ter 6 escritórios espalhados pelo Brasil inteiro. Como eu consegui fazer isso numa época sem computador? Por incrível que pareça, apareceu uma maquininha mágica chamada fax. E o fax foi o que me permitiu trabalhar no Brasil inteiro sem problema
algum. O fax, como alguns sabem, é uma maquininha que você põe um papel tamanho ofício e lá em Manaus a pessoa recebe esse desenho num papel e a gente fazia então o projeto em folhas grandes. Essas folhas eram picotadas em tamanho ofício, a gente passava via fax, eles montavam a folha, nos ligava e por telefone a gente se comunicava. Eu era convidado, normalmente ia na regional, via os terrenos disponíveis, fotografava, né, com aquela câmera que tinha filme na época, depois chegava em São Paulo, mandava revelar, organizava por envelopes. Um cara, 3 anos depois, lá de Campo Grande, me ligava. Sabe aquele terreno naquela esquina da rua tal, tal, tal? Eu falava, espera um minutinho. Não tinha Google naquela época. Ia lá, pegava nos meus arquivos as fotografias, começava a olhar e falava, que tem uma padaria na esquina. Como é que você lembra? Eu falava, não, estou vendo. Como que você está vendo? Não, as fotografias que eu coloquei. Legal, então nós estamos lançando ali um empreendimento, queríamos tocar um projeto, pode deixar comigo. Pegava todas as fotografias que eu tirava em sequência, colava com durex, fazia uma espécie de um aro assim de fotos, me colocava no meio e eu ia girando e tinha ali um street view feito manualmente na gambiarra com fotos. E funcionava, viu? A gente tinha uma sensação bem boa da luz da cidade, da ambientação do local daquele terreno e como um projeto de paisagismo iria ali ajudar realmente aquelas pessoas que fossem morar naquele edifício. Foi uma delícia, nós chegamos a fazer cerca de 600 projetos com a Encol. Claro que nem todos finalizaram, mas foi ali um aprendizado maravilhoso. Nesse processo nós fizemos também um caderno, isso foi logo no início, que chamava-se Por Dentro das Áreas Externas. Aqui a gente fala desde o programa até a implantação do edifício e os equipamentos das áreas comuns, como funcionam as lajes, os canteiros para os jardins, os materiais, vegetação, instalações, através de croquis, fotos. É bem interessante. Esse foi o primeiro caderno que depois a Encol fez outros, por dentro da fachada, por dentro das garagens, por dentro do apartamento tipo, onde ela discutia as relações importantes de cada disciplina e de cada parte do projeto. Por exemplo, no apartamento tipo, tinha um conceito muito forte do que era caro, do que era barato, do que era valor, do que não era valor. Muitas vezes uma coisa cara que o arquiteto propunha, floreiras na fachada, que a impermeabilização naquela época não era isso tudo, então vazava, tinha problemas, o morador viajava, a floreira secava porque ninguém regava, aí ficava o prédio todo cheio de floreiras horrorosas, e aquilo muita gente não queria para o seu apartamento. Na época vidro era muito caro e as fachadas eram muito caras, principalmente as fachadas recortadas, então tinha o conceito, de índice de compacidade. O que quer dizer isso? Quanto mais próximo ao quadrado ou ao retângulo, melhor seria o custo-benefício. Eu viajei muito, conheci o Brasil inteiro, a Encol me abriu grandes portas, pois eu conheci muitos arquitetos, conheci muitos engenheiros, muitos profissionais de altíssimo gabarito. A Encol tinha uma parceria com a USP, tinha pessoal especializado em fachadas, em patologias, processos, materiais. A Encol montou um processo de industrialização fantástico, até que um belo dia a Encol fechou. A Encol fechou porque a organização administrativa era muito complicada, não tinha computador naquela época. Eu acredito que esse foi um dos grandes problemas que fez com que a Encol acabasse. Quando a Encol fechou, eu disse, putz, ferrou. Agora eu vou ficar sem trabalho, eu já tinha uma estrutura de pessoas. Confesso que fiquei desesperado, mas aí aconteceu o inusitado. As pessoas que saíram da Encol foram trabalhar em outras empresas, até porque a Encol era referência, todo mundo queria profissional que tivesse tido a experiência em Encol, e essas pessoas começaram a nos chamar. Então foi aí
que realmente eu comecei a trabalhar no Brasil inteiro de uma forma bastante efetiva, com empresas as mais diferentes, com cabeças diferentes, com posturas diferentes, trabalhando com produtos diferentes, e são todas essas diferenças que nos trazem energia, que nos dão então essa vontade, que nos instigam a ser criativo para qualquer bolso, desde as pessoas mais humildes até as pessoas mais ricas, mais sofisticadas. E com isso a gente vai levando então o paisagismo para o Brasil inteiro, o que é uma delícia. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, se inscreva, porque toda semana estamos aí com novidade, tá bom? Um grande abraço para todo mundo.